Você sente que muitas vezes tem alguns desafios com as pessoas no relacionamento interpessoal, principalmente com colegas de trabalho. Então, nesta aula, vou partilhar consigo 3 livros que são essenciais, que todos os profissionais devem ler para melhorar o seu relacionamento interpessoal. O meu nome é Isa Mestrinho, eu sou mentora de carreira e de negócios e o que eu faço é ajudar os profissionais e as equipas a melhorarem o seu comportamento, as suas estratégias, os seus processos para terem melhores resultados profissionais. Agora, antes de iniciarmos aqui nos livros, não é? Eu quero partilhar aqui 2 coisas. Primeiro, a partir do momento que você tem este conhecimento e dá-se oportunidades de aprender um bocadinho mais, você ganha a responsabilidade de aplicar esse conhecimento. Então eu costumo dizer que quanto mais... É um bocado aquela história do Homem-Aranha, não é? Com grande poder vem grande responsabilidade. É um bocadinho isso. Se você tem o conhecimento, você tem a oportunidade de aplicá-lo para a próxima pessoa. E com isso, em vez de julgar, ajudá-la a crescer também. Eu gosto muito mais dessa filosofia, por isso também eu tenho aqui este canal do YouTube, poder guardar isto tudo para mim. Então, eu quero partilhar aqui 3 livros que vão ajudá-lo e se você os ler, e pode comprar em qualquer papelaria, são essenciais para o seu desenvolvimento. O primeiro livro é o Levantar Voo, chama-se Levantar Voo, é uma fábula, conta a história aqui destes 4 animais, e cada um deles tem um comportamento diferente. Isto tem por base uma metodologia que é muito popular, que é o DISC. É uma metodologia que divide, no acrónimo DISC, não é? Divide os perfis de comportamento em 4, em que um procura dominância, o outro procura influência, o outro procura estabilidade, que vem de steadiness, e o quarto procura conformidade, ou seja, ter coisas muito mais regradas. E os 4 perfis têm dinâmicas completamente diferentes. Porquê? Se por um lado nós temos o D e o I, que são perfis com um ritmo mais rápido, ou seja, decidem melhor, são mais ativos, não é melhor, decidem mais rápido, são mais ativos, etc. Por outro lado, nós temos o S e o C, que têm ritmos mais lentos, ou seja, não estou a dizer que sejam menos inteligentes, nada disso, significa que demoram mais tempo e precisam de outro tipo de garantias para tomarem decisões ou para se mexerem. Só que, por outro lado, nós também temos o I e o S, que procura relacionamento com pessoas, ou seja, são orientados para as relações com pessoas. Mas depois nós temos os Ds e os Cs, que são orientados aqui para a parte dos processos. Então, olhem só, quando nós temos 4 pessoas em perfis diferentes a conversarem numa equipa, pode funcionar, mas pode correr muito mal. Existe uma tendência, por exemplo, para o D dominar mais a situação, porque ele procura mesmo a dominância, mas depois temos, por exemplo, o C, parece que é o desconfiado, mas não, o que ele procura mesmo é conformidade e que tudo fique, e haja certeza e tudo fique bem. Então, falarmos destes perfis não significa que as pessoas passam a estar dentro de caixas, significa que as pessoas optam por comportamentos diferentes, até porque os comportamentos é muita influência dos ambientes onde nós estamos inseridos, certo? E também, além das nossas crenças, vão refletir no nosso comportamento, mas se o ambiente for forçado a nós termos determinado comportamento, então existe uma tendência para desenvolvermos mais esse comportamento. E este livro é muito interessante porque, através das metáforas, você começa a vivenciar todos os perfis, inclusive no final do livro, eles definem exatamente o que é a metodologia DISC, os diferentes perfis, as conjugações e, inclusive, toda a dinâmica e a forma como nós devemos comunicar. É muito mais resumido, não é muito prático, mas vale a pena ler e ajuda. É o primeiro livro que eu recomendaria se você nunca leu nada sobre perfis comportamentais. Agora, o segundo livro que eu quero recomendar para vocês não é sobre perfis comportamentais, que eu deixo isso para o último, mas é um livro que eu particularmente fui lê-lo, achava que era tipo um romance de pipoca, mas afinal de contas era um livro muito interessante, que se chama As 5 Linguagens do Amor. E agora, agora vocês dizem, Isa, amor, aqui dentro da profissão, mas porquê é que estás a dizer isso? Porque nós todos recebemos e damos amor da forma como nós achamos que está certo. E quem diz amor, diz o trato, a forma como damos ao outro. Vou-vos dar um exemplo. Se eu acreditar que a minha linguagem de amor é atos de servir, ou seja, eu gosto muito que me façam coisas, existe a tendência para eu ir fazer coisas ao outro. Só que se o outro quer elogios e reconhecimento, o outro não vai entender a forma como eu estou a comunicar. E nas relações interpessoais, dentro das equipas de trabalho, acontece muito isso. Há sempre aquele que está sempre pronto a ajudar,
até chegar à exaustão que ninguém o ajuda. Mas ele só está a ajudar porque é a forma de linguagem que ele tem para ajudar a equipa. Só que o que acontece é que se a equipa quer receber elogios, então é quase a combinação perfeita. Um só dá e o outro recebe. O problema é quando o que está a dar aborrece de estar sempre a dar e não recebe feedback, ninguém o ajuda. Então começa a haver o descontentamento. E muitas vezes as pessoas associam isso, é porque a liderança é isto, porque a liderança é aquilo. E às vezes não, é só atitude e comportamento entre as equipas, porque as pessoas não compreendem como é que é estas questões. São 5 linguagens do amor, eu vou dizê-las assim que é para não me falhar aqui nenhuma. Nós temos a primeira, que são as palavras de apreço, ou seja, o elogio, o reconhecimento, que é aquilo que a pessoa gosta. Depois, os atos de servir, que é aquilo que eu estava a dizer que gostam muito de ajudar. Depois é receber presentes, estão a ver a recepção, gostam de receber as promoções, receber os presentes, serem sempre elogiados, estão a ver aqueles elementos da equipa que estão sempre a mostrar aquilo que receberam das outras equipas. Isto é uma pessoa que está sempre, não partilha nada, é tudo para eles. Depois, o tempo de qualidade, que é dar ao outro o seu tempo e a sua disponibilidade e a sua atenção plena. E, por exemplo, reservar bons momentos. Há aquelas pessoas que adoram fazer almoços e jantares por tudo e mais alguma coisa. Isto é o quê? É uma forma de partilhar bons momentos e as pessoas gostam. O que é que vai acontecer? Se houver alguém que gosta de atos de servir, aquilo pode não ser assim tão produtivo. E no limite, vão jantar e perguntam logo o que é necessário eu a fazer. Reparem só. Depois, a última linguagem do amor é o contacto físico. Estão a ver que as pessoas estão sempre a tocar. Olha, e toca assim no ombro. Exatamente, são pessoas que são muito contacto físico. Essas pessoas têm essa linguagem de amor, mas muitas vezes elas não se apercebem disso. Então, nós podemos olhar para elas, falar com elas, no sentido de dizer assim, olha, eu compreendo que gosto muito de tocar, mas eu não gosto. Normalmente existe a pessoa dizer assim, larga-me lá da mão, para de me tocar. Então, isso tem um julgamento implícito e gera depois um conflito. Então, muitas vezes nós olharmos, percebermos como é que o outro se comporta e compreendemos também como é que aprendemos a comunicar com ele. Então, este livro é muito interessante porque o Gary Chapman partilha como é que ele descobriu estas 5 linguagens. E então é muito interessante porque nós aprendemos imenso sobre elas. A parte de giro é porque é linguagens do amor, porque ele era conselheiro matrimonial. E então é bastante giro. Agora, o último livro, para mim, é o melhor livro de perfis comportamentais que vocês possam ler. Existe um segundo, que também é um livro interessante, muito mais orientado para as emoções, que se chama Rodeado de Idiotas. Até me enganei. Que é o quê? No fundo, o Thomas Erikson eu já recomendo este livro, eu cada vez que eu vou a algum sítio, digo assim, Isa, foste tu, olha, li este livro, foi eu não sei quantas que recomendou, e ela era minha cliente, entretanto fui eu que recomendei e ela recomendou, e é super interessante, é porque o livro é mesmo bom. Então, olhem só, eu ouvi este livro num evento que eu fui, e para mim até costumo dizer que foi o que eu trouxe de melhor no evento. Porquê? Porque o Thomas Erikson é um investigador comportamental, faz palestras, formações, essas coisas todas, só que a parte interessante é que ele agregou aqui, neste livro, todos os perfis comportamentais e também o fundamento de onde é que eles vieram. Então fala aqui um bocadinho de história. Então, existia sempre uma aproximação, sempre existiu uma tentativa de aproximação aos 4 perfis. Só que, claro, que a ciência foi evoluindo, as técnicas também foram evoluindo, os nomes foram mudando e às vezes a gente até se esquece de que algumas coisas já estavam inventadas, eram outros nomes. Então este autor coloca aqui nestes 4 quadrantes, nestes 4 perfis, à semelhança do DISC, nós conseguimos facilmente perceber onde é que está aqui o DISC, mas em cores. Ou seja, nós temos o D, que é o vermelhinho, estão a ver uma cor muito mais forte, temos o I, que é o amarelinho, temos o S, que é o verdinho, e temos o C, que é o azulinho. Então, rodeado de idiotas, inicia logo com um desafio de uma pessoa que achava que toda a gente só estava rodeada de idiotas. Então, todas as pessoas eram esquisitas, todas as pessoas eram estranhas, então havia ali um grande julgamento e então as pessoas é que estavam todas erradas. E eu também já liderei pessoas, inclusive eu já liderei equipas de mulheres, que são mais emocionais, mas não são assim tão complicadas como toda a gente diz. O que é preciso é perceber como é que elas se comunicam e todas elas também têm perfis completamente diferentes. Então este livro é muito mais analítico,
Ele dá-vos casos reais, coisas reais, exemplos reais de cada perfil e explica como é que vocês comunicam com ele. É quase tipo um curso num livrinho, mas muito bem fundamentado. É daqueles livros que todos os líderes deveriam ter na sua cabeceira para ler, deviam conhecer, partilhar com a equipa, fazer os testes, pôr as pessoas todas a pensar na sua responsabilidade pelo comportamento que elas estão a ter e muitas vezes inconsciente. E o grande passo na evolução do relacionamento interpessoal é sim as pessoas perceberem e terem consciência dos comportamentos inconscientes que elas têm. E muitas vezes elas não se apercebem. E uma das coisas mais interessantes que eu vejo quando eu estou a fazer formação em equipas é quando porque a formação que eu faço é experiencial, então é quando as pessoas estão a experienciar com casos reais, não é? Da empresa e do setor, estão a experienciar o outro perfil e sentem resistência física, emocional, a tentar. E é tão giro, até quase, às vezes até é cómico, não é quase, às vezes é mesmo cómico, quando elas tentam fingir que são os outros perfis, mas demonstrando o seu próprio perfil. Então é maravilhoso, é um livro que todos os profissionais deviam ler, inclusive todos aqueles que estão a sair da faculdade antes de entrarem no mercado de trabalho, a ler. Para quê? Para terem mais consciência e conseguirem tomar as melhores decisões de comunicação para que façamos o cumprimento da comunicação, que é a responsabilidade da comunicação é do emissor, não é do receptor. Então, se o receptor não nos está a ouvir, então há alguma coisa que nós não estamos a fazer bem. Então, a ideia aqui é estes livros dar-vos mais consciência daquilo o que é que vocês devem fazer diferente, comunicar de forma diferente, para que cada uma destas pessoas que têm comportamentos diferentes vos entendam melhor. E era isto que eu queria partilhar com vocês. Eu estou assim um bocadinho constipado, mas eu quis fazer este vídeo. Há muito tempo que andava para fazer este vídeo e partilhar estes livros. Eu recomendo que vocês leiam estes livros. Eu deixo aqui os links em baixo, são os meus links de afiliados da UC. Vocês podem comprar os livros. Se estiverem fora de Portugal ou noutro país que não tenha entrega da UC, vejam nas vossas papelarias pelo autor, porque muitas vezes mudam os nomes, mas têm o autor, que sem dúvida é um bom investimento em termos de tempo e, acima de tudo, em termos de resultados que vocês vão alcançar. Ou seja, é um investimento que tem rentabilidade, ok? Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem aqui nos comentários se fez sentido para vocês. Deixem o vosso gosto e partilhem este vídeo com outras pessoas para assim também inspirarem outros profissionais a impulsionarem também o seu comportamento e terem mais e melhores resultados. De resto, desejo-vos um dia muito feliz e até à próxima aula. Tchau!